Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre a aceitação e vamos colocar hoje o foco no processo de aceitação dos outros. Essa imagem do elefante tentando se equilibrar em cima de uma bola representa justamente a dificuldade que geralmente nós temos nesse processo de aceitar os outros. Mas a gente pode interpretar essa figura também ao contrário, né? Nós podemos imaginar que a gente é a bola e os outros são o elefante que está incomodando a gente. Seja lá como for, existe aí uma relação recíproca, e que é citada por muitos autores. Primeiro que a gente vai citar hoje, um coach americano contemporâneo, Steve Maraboli, que diz que para sair desse jogo, da bola e do elefante, basta a gente se aceitar. Que foi o tema que nós conversamos na semana passada. Diz ele que quando eu me aceito, estou livre do fardo de precisar que você me aceite. E nós podemos interpretar essa frase também ao contrário. Quando a gente está na situação que a gente não tem a autoaceitação, então nós acabamos desenvolvendo a tendência a precisar da aceitação dos outros, para, de alguma forma, equilibrar a nossa psique. A Leila Navarro, palestrante brasileira bem conhecida, diz que devemos aceitar a cada um como ele é. Assim, os outros também estarão aprendendo a se aceitar e a se amar. Quando a gente coloca ressalvas nas outras pessoas e não as aceita como são, nós estamos de fato criando dificuldades para os outros. Esse mesmo conceito também é tratado pelo padre espanhol já falecido, José Luis Descalzo, que diz que quem se aceita está preparado para aceitar os outros. Lembrando então a gente que a autoaceitação vem antes. Não dá para a gente aceitar os outros da forma correta sem que a gente tenha se aceito. E esse processo, é muito citado pela Melody Beattie, autora americana bem conhecida. Lançou o termo codependência nos Estados Unidos há várias décadas e que nos ensina que quando a gente não aceita os outros, isso acaba gerando na gente frustração. E diz ela que é uma frustração bem significativa. Ela afirma que poucas coisas podem nos frustrar mais do que tentar fazer de uma pessoa algo que ela não é. A gente sempre fala, mas é bom lembrar, que mudar os outros não é possível. E quando a gente tenta isso, então, ela nos ensina que o resultado é a frustração. Se a gente quiser regredir um pouco aí no tempo, nos ensinamentos mais antigos, temos aqui o Swami Shankara, um filósofo indiano do século VIII, que nos lembra que esse conceito não é novo, e que depende da nossa capacidade, diz ele, na medida do seu possível, me aceite como eu sou, porque não tenho garantias, nenhum ser humano tem garantias, e nem a pretensão de ser alguém perfeito, outra característica que nenhum ser humano tem. Ele diz simplesmente, eu sou como você, sou da espécie
humana. Então, na medida do possível de cada um, diz ele, temos que todos nos aceitar aos outros. E complementando essa ideia, né, ficando aí no Oriente, o Dalai Lama nos ensina que, caso o comportamento dos outros nos pareça inaceitável, né, a gente não deve permitir que isto tire a nossa paz. A gente não deve perder isso. E pior, né, quando a gente não aceita o outro, né, diz o Fernando Gabeira, jornalista brasileiro, esteve também envolvido na política por algum tempo, né, diz ele, palavras dele, o inconformismo em aceitar os seres humanos com seus defeitos e suas qualidades acaba levando a concepções violentas. Muitos movimentos humanos baseados na violência, que terminam em violência, nascem, né, de ideias ou concepções, como ele chama, que não aceitam os outros como eles são. A frase já tem muitos anos, mas ela é bem atual. Outra questão que a gente deve lembrar nesse processo, né, é que existem pessoas que voluntariamente não querem adotar uma atitude racional. Né? Pessoas que, por alguma razão, vivem no mundo apenas emocional, sem querer pensar. E nesse caso nos ensina o filósofo Karl Popper, austríaco, que não adianta a gente gastar nosso tempo com essas pessoas, tentando argumentar racionalmente. Diz ele, nenhum argumento racional terá um efeito racional num homem que não quer adotar uma atitude racional. Ou seja, se enfrentarmos alguém que está nessa situação de não querer adotar uma atitude racional, pode ser na política, pode ser com base numa compulsão, não importa o motivo, né? Nessa situação, nós devemos aceitar que não é possível a gente argumentar racionalmente com essas pessoas. Temos que buscar outros meios, né, de mudar o comportamento. E esse processo, ele está aberto a todo mundo, né? O Mahatma Gandhi nos ensina que não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor, né? Melhorar o mundo, mesmo que seja um pouquinho, está à disposição de todos. E é claro, aqueles que conseguem fazer histórias, né, são aqueles que influenciam mais. Mas isso não quer dizer que os demais não possamos fazer um mundo melhor. E quando não dá certo, bom, vamos lembrar de novo aqui do Swami Shankara, que citamos há pouco, que diz assim, olha, me desculpe por ter feito isso ou aquilo com você. Desculpas aceitas. Não estou mais feliz por isso. Antes de me pedir desculpas, não faça nada para ter que pedir desculpas. E ele nos ensina a diferenciar. Pisão no pé é normal. Esbarrão também. Mas me fazer infeliz, não. Então a gente precisa seguir isso, né? Acontece. Pisar no pé porque a gente não viu que a pessoa estava no nosso caminho, né? A gente pede desculpas, desculpas aceitas, né? Mas invadir a felicidade dos outros é outra coisa, né? Num outro nível. E nesse jogo de aceitação, então, vamos concluir com duas frases britânicas, né? A primeira do Shakespeare, que diz que bem pago está
quem por satisfeito se dá. Ensinando a gente, então, que na medida em que nós conseguimos, de fato, aceitar os outros, né, nós vamos nos considerar bem pagos, vamos estar equilibrados e satisfeitos. E a última frase é um desafio criado pelo Stephen Hawking, astrônomo britânico bem conhecido, falecido há poucos anos, né? Sobreviveu por muitos anos a um problema de saúde grave, que deixou essa frase aí combinando as palavras e os números de um jeito que talvez seja difícil de ler enquanto a gente não adapta o nosso cérebro, né? Mas nós temos essa capacidade de aceitar essas mudanças. Né? O que está escrito aí é o seguinte: inteligência é a habilidade de se adaptar a mudanças. Né? Na verdade, apenas algumas vogais aí foram substituídas por números. E se a gente treinar um pouquinho, só que seja, a leitura fica tão fácil quanto a gente está acostumado com as letras que a gente usa habitualmente. Isto também temos que aceitar.